Pois é. A maternidade e a paternidade, embora elas sejam eventos muito diferentes, tem uma certa similaridade quando a gente começa a falar sobre isso. E a gente, cada vez mais, vai sendo colocado em caixinhas, e essas caixinhas vão dizendo um pouco do jeito de como a gente deveria ser, embora nós sejamos muito diferentes. Bom, a maternidade, as mães têm o dom nato de cuidar. As mães são mágicas, porque elas transformam o tempo, né? 24 horas dura mais. Elas são as salvadoras, as supermães. E os pais são aqueles que não expressam medo e fraqueza. São sempre os protetores, os corajosos, os fortes, aqueles que não choram, são os mais divertidos, chefes de família. Só que isso não é bom para ninguém. Quando a gente começa a colocar as pessoas e a maternidade e a paternidade em caixinhas, a gente vai rotulando as pessoas e perdendo a oportunidade de ser mais livre. Quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre a maternidade, a gente descobre que 1 mais 1 é igual a 3, que é a lógica da matemática da vida. E no meu caso, foi assim. Essa é a minha família. Esse é o Marco, meu marido. Esse é o Mudrik, meu filho. E quando a gente se descobriu grávidos, a gente decidiu construir esse processo juntos. E aí, nessa jornada de construção, a gente tomou uma decisão muito importante nesse processo. A gente não quis saber o sexo do nosso bebê. E aí a gente arranjou o primeiro problema. Por quê? Porque que cor de roupa eu vou dar para o seu filho ou para sua filha? Tanto faz, mas e se for menino e eu der rosa? Qual o problema? Mas e se for menino e eu der vestido? Qual o problema? Mas meninos não usam vestido. A identidade de gênero do meu filho ou da minha filha não vão ser definidos pela cor de roupa que ele usa. Mas isso é um problema. É um problema para as pessoas. Então, antes do meu filho nascer, ele já tinha um problema e uma questão de gênero. E a gente, não sei se vocês já pararam para pensar que uma simples decisão como essa, como a gente definir que cor de roupa a gente vai dar para um bebê, pode definir coisas muito significativas para a nossa vida? E aí veio a nossa segunda decisão. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ficar 7 meses de licença maternidade. E aí, o meu marido queria muito ser pai. E na sociedade que a gente vive, os 5 dias são suficientes para os homens entenderem o que eles não entenderam a vida inteira. Né? E aí você fica pensando, os homens não são preparados, porque eu dou um nato de cuidar das mulheres, né, gente? E aí você fica pensando, o que você pode fazer com 5 dias? E o meu marido queria muito ser pai, e eu falei, puxa, que oportunidade bacana. E aí, juntos, nós tomamos a decisão dele sair do trabalho e ficar 1 ano de licença paternidade. Legal, né? Lindo. Só que não foi assim que as pessoas entenderam. Quando a gente tomou essa decisão, eu voltei ao trabalho, as pessoas perguntavam assim para mim, bom, com quem que está seu filho agora? Com meu marido. Mas você não tinha ninguém para deixar ele? Então, ele está com meu marido, mas ninguém. E não foi 1 ou 2 ou 3 pessoas. Muitas pessoas disseram isso. E aí é interessante que a gente não pensa, mas a paternidade ativa só tem benefícios. Pais ativos têm maior probabilidade de formar os filhos, de construir processos de linguagem e sociabilidade das crianças, de construir crianças mais seguras, mais empáticas e menos propensas a ter essa visão sobre lugares de mulheres e lugares de homens. No final das contas, é bom para todo mundo, porque quando os pais
podem construir relações mais saudáveis com a família, eles ganham muito mais carinho e muito mais amor. Mas, se mesmo com tudo isso, por que a gente continua vivendo isso? Quando a gente tomou essa decisão, o Marco tinha muitas oportunidades de sair com o Mudryk. E aí era muito interessante que pessoas na rua, que a gente nunca tinha visto na vida, se sentiam no direito de tirar o Mudryk do colo dele. Por quê? Um bebê no colo de um homem é perigoso. Imagina, uma pessoa que eu nunca vi na vida fazendo isso. Ou, por exemplo, no ônibus, ele contou várias situações dessas. Nossa, beijando, né, mostrando carinho com o Mudryk. Nossa, que linda a sua filha. Não, é meu filho. Mas por que você beija tanto? Esse tipo de coisa vai colocando uma limitação e barreiras onde elas não deveriam existir. Por quê? Os 3 Cs associados à maternidade, carinho, cuidado e casa, não são associados à paternidade. E, ao mesmo tempo, os 3 Ps associados à paternidade, que são provedor, protagonista e patrão, não são associados à maternidade. E aí, a gente começa a ensinar para as meninas que as meninas têm que ser cuidadoras, que as meninas têm que ser lindas. E a gente ensina para os meninos que eles têm que ser chefes, que eles têm que ser líderes, que eles têm que ser fortes. E, ao mesmo tempo, a gente julga as pessoas pelas outras escolhas que elas fizeram que fogem a esses padrões. Então, eu, que tinha ficado 7 meses de licença maternidade e agora estava construindo, voltando para a minha carreira profissional, nossa, mas você é desnaturada, porque você deixou seu filho sozinho. Onde já se viu fazer isso? E não só as pessoas, mas como eu, muitas vezes era pega com os meus próprios, traídas pelos meus próprios pensamentos, pensando, puxa, será que eu fiz as escolhas certas? Será que era isso que eu deveria ter feito? Será que eu deveria ter construído um caminho diferente e deveria estar mais tempo com meu filho? E, ao mesmo tempo, julgando o Marco pelas escolhas que ele tinha feito de ficar em casa. Então, eu chegava em casa e falava, mas por que você fez desse jeito? Ah, porque é o meu jeito de fazer. Aí, né? Mas por que você não fez tal coisa? A gente reclama porque não fez. Aí, tá bom, então, como é que eu deveria ter feito? Por que você está me perguntando como eu deveria ter feito? Então, assim, nunca está bom. Porque, ao mesmo tempo, nós aprendemos comportamentos machistas e a gente reproduz muitas vezes sem perceber. Isso não é bom para ninguém. Não é bom. E não é bom porque isso nos aprisiona ao invés de libertar. Isso só começou a acontecer quando a gente começou a ser muito claro e muito aberto entre nós e dizer o seguinte: eu não vou ter que escolher, não quero escolher entre ser mãe e ser uma profissional. E aí eu comecei a criar estratégias no meu trabalho para encontrar formas de estar mais próxima do meu filho. E aí o que eu decidi fazer? Nós juntos, porque isso também é uma decisão de casal, tá, gente? A amamentação, a vacinação e a alimentação não são processos individuais. São processos que a gente decide juntos. E a gente decidiu juntos que, pelo menos, se o Mudryk quisesse, eu ia amamentar até 2 anos. Como é que você faz para amamentar até 2 anos quando você viaja 15 dias do mês? Bom, então tá bom. Então ele vai passar a viajar comigo. E o Mudryk, por quase 2 anos, viajou comigo em todas as minhas viagens de trabalho. E aí, o que é interessante, nossa, que bacana, né? Porque aí você levava sua babá, e aí o Marco... Não. Porque se eu crio processos onde eu tenho que ampliar o número de pessoas, isso vai dificultando. Eu ia sozinha com o Mudryk. E aí uma coisa muito interessante é que eu encontrei muito mais pessoas ajudando nas cidades onde eu chegava do que as barreiras que a gente sempre acha ou fica buscando. Eu trabalho com um tema muito pesado. Eu trabalho com enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu trabalho com pessoas que, muitas vezes, em instituições onde a violência é legitimada.
E eu nunca tive receio de levar o Mudrik nesses espaços. Então, espaços com instituições policiais, reuniões com ministros de Estado, porque se eu não consigo ter essa chance de construir relações onde a criança possa conviver, a gente está fazendo alguma coisa de muito errado. E isso foi muito bacana. Foi simples? Absolutamente não. Bem aceito? Normalmente. Agora, as pessoas me perguntam, por que você decidiu fazer isso? Por que você decidiu expor o seu filho, uma vez que ele não tinha a chance de dizer que ele podia dizer não, né? Por que você fez isso? E eu fiz isso porque eu acredito muito que quanto mais você tem chance de promover transformações, maior é a sua responsabilidade. Eu ocupava, e ocupo ainda, um cargo de gerência. E isso me dá a chance de questionar alguns modelos, porque eu sei que, de alguma forma, eu vou ser ouvida. Porque eu sei que a maior parte das mulheres não tem chance de fazer isso. Porque eu sei que, se eu não trouxer essa possibilidade, talvez outras mulheres não possam criar. Porque eu acredito que histórias mudam histórias. E quando eu conto a minha história, eu ajudo a influenciar outras mães e outros pais a construírem relações diferentes. E é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente possa, sim, construir. Não é simples, mas é importante. E isso não acontece, mudanças institucionais, como o caso das empresas ou o caso das organizações, elas não acontecem por uma definição da instituição. Quem faz mudança são as pessoas. E isso é uma coisa importante da gente pensar. E aí, um exemplo que eu trago para mostrar o poder que isso tem é o seguinte. Esse ano, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas fez uma pesquisa sobre a empregabilidade de mulheres e homens e aumento da incidência de violência doméstica. E aí, uma coisa interessante que eles descobriram foi o seguinte. Quanto mais as mulheres vão para o mundo do trabalho, maior é a incidência de violência doméstica. Até aí, nenhuma novidade. Por quê? Porque a gente construiu modelos onde, se os homens são chefes, esse lugar não é das mulheres. E se as mulheres passam a ocupar esse lugar, a nossa sociedade e os homens não estão preparados para lidar com esse mundo. E aí, muitas vezes, a forma de lidar com isso é a forma da violência. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte. O aumento do desemprego dos homens, diferente do que as pessoas imaginam, reduz a violência doméstica. Por quê? E aí as hipóteses que essa pesquisa levantou é de que, quando o homem tem a possibilidade e a necessidade de viver outros tipos de masculinidades, isso é benéfico para todo mundo. Quando o homem não tem o poder do dinheiro, que é o poder que faz com que ele use a violência sobre as mulheres, ele constrói, ao longo do tempo, novas formas de exercer essa masculinidade. E ele sai daquelas caixinhas que dizem onde os homens têm que estar e onde as mulheres têm que estar. E quando isso acontece, todo mundo ganha. Agora, a grande questão é a seguinte: se isso é bom, se só temos benefícios fazendo isso, por que a gente ainda não conseguiu mudar a forma de como as empresas e como as organizações estruturam o seu modelo de trabalho? Porque quebrar paradigmas e construir novos modelos é super importante. Todo mundo ganha. Só que não é fácil. É custoso. E é custoso principalmente para as primeiras pessoas que decidem fazer essas quebras de paradigma. Isso é muito importante. E cabe a cada um e cada uma de nós pensar como a gente pode fazer isso nas nossas vidas, repensar todos os comportamentos que a gente reproduz e muitas vezes reproduz e não se questiona por que a gente faz as coisas desse jeito, para que a gente possa construir novos modelos. E uma vez que a gente faça isso nas nossas vidas, é importante que a gente consiga fazer isso para os outros. E vocês podem dizer, bom, como é que a gente começou e continuou essa jornada? Eu sigo lutando pelo fim da violência contra as mulheres, contra a violência visível e invisível. O Marco segue
com essa experiência e levando isso para que outros homens possam se libertar desse modelo de masculinidade que aprisiona ao invés de nos trazer felicidade. E o Mudryk continua nos ensinando todos os dias. E a gente fica pensando, puxa, qual é a coisa mais importante que a gente precisa ensinar para ele? Não é que ele tem que ser forte, é que ele tem que ser sensível, carinhoso e vulnerável. E por que vulnerável? As pessoas acham que ser vulnerável é ser fraco. E, na verdade, ser vulnerável é ser criativo, é ser transformador, é poder lidar com aquilo que você tem de mais facilidade e de mais dificuldade. Esse é o nosso papel. E agora, né, eu, Marco e Mudryk, seguimos a nossa jornada com mais um novo membro ou membra da família. E agora, obrigada. E a gente vai aprender e reaprender a construir essa nova jornada de um outro jeito. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.